Olá, bom dia a todos vocês que me acompanham nesta manhã de domingo. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus possa alcançar a você e a sua família nesta manhã, onde gostaria de compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que trouxe o meu coração novamente ao centro. Essa semana, nas últimas semanas, aliás, nós temos acompanhado notícias cada vez mais complicadas e difíceis, porque nós vivemos em um mundo em que a felicidade é o carro-chefe de todos os nossos relacionamentos. O mundo prega que nós precisamos ser felizes a qualquer custo, negociando princípios, valores, abrindo mão de muitas coisas que são importantes, ferindo o outro psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, ao ponto de levarmos pessoas até a morte para alcançarmos a nossa própria felicidade. E esse turbilhão de acontecimentos e reportagens que nós temos recebido tem mexido com as nossas emoções, deixando o nosso espírito um tanto quanto afligido, e por isso eu me voltei novamente para a palavra do Senhor. Eu fui buscar em Jesus o direcionamento para a minha caminhada cristã, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, porque eu não sei como você tem recebido as reportagens, as notícias que têm chegado à sua casa por meio da mídia televisiva, da internet, das redes sociais, onde desperta o pior que existe muitas vezes dentro de nós. E aí nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, de onde estamos e para onde nós estamos indo. Eu me voltei novamente para um momento da Palavra de Deus, um momento registrado no livro de Mateus, quando, logo após Jesus ter sido batizado, a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele começa o seu ministério. E ele vai ministrando a palavra, ele vai ensinando em várias cidades por onde ele passa, ele vai curando pessoas de doenças no corpo, de enfermidades na alma, ele vai libertando pessoas de possessão demoníaca, ele vai ensinando nas sinagogas, e à medida que Jesus vai caminhando e manifestando o reino de Deus, as pessoas caminham com Jesus, andam atrás de Jesus, e vem uma multidão caminhando com Jesus, Jesus à frente, os seus discípulos e uma grande multidão de pessoas que estavam ali pelos mais diversos motivos. Talvez como o mundo como nós vivemos hoje, essas pessoas da multidão estavam em busca de felicidade, em busca de saciar as suas necessidades físicas, das suas necessidades materiais, e viam em Jesus essa possibilidade. Por isso, de repente, esta multidão caminhava com ele. Até que nós chegamos no texto que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Nós vamos compartilhar do verso 1 até o verso 9, algumas bem-aventuranças, e vamos tentar entender como que foi isso, o que Jesus estava tentando passar para essas pessoas. Então eu te convido a essa leitura breve desses 9 versículos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. O Sermão do Monte, ele é um momento em que Jesus se assenta num lugar um tanto quanto alto, né? um monte. Ao redor de Jesus se assentam os discípulos e atrás dos discípulos está a multidão. Jesus fala com os seus discípulos, Jesus ensina os discípulos, Jesus não fala com a multidão, porque a multidão não está interessada no que Jesus tem a dizer, a multidão está interessada naquilo que Jesus tem para dar. Quem é você neste momento? Você faz parte dos discípulos ou você faz parte da multidão? Nós precisamos entender aonde nós estamos nesse contexto. Nós fazemos parte da multidão ou fazemos parte dos discípulos que estão aprendendo do que Jesus está querendo ensinar? E é interessante porque a palavra diz que vendo Jesus as multidões, o fato de Jesus ver que haviam muitas pessoas que estavam seguindo ele, isso faz com que ele pare para ensinar aos seus discípulos aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente faz parte das características dos cidadãos do reino dos céus. E Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Nós temos nessa tradução a palavra bem-aventurados, que no grego seria Macários. O bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado, é aquele que não apenas produz felicidade, porque a felicidade é aquilo que são momentos que nós fazemos, algumas coisas que geram felicidade. A alegria é o que caracteriza realmente o bem-aventurado, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo que cresce dentro de nós. A alegria, ela faz parte do reino de Deus. E é a alegria que nos leva a produzir coisas que geram felicidade para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele começa a trazer algumas características das pessoas que são bem-aventuradas, daqueles que são chamados cidadãos do reino dos céus, aqueles que estão neste mundo caminhando para o reino dos céus. E ele coloca para nós que bem-aventurado é o humilde de espírito. O humilde de espírito, ele é bem-aventurado, ele se torna feliz porque ele já não tem mais aquele desejo de tentar negociar o reino, de tentar comprar a salvação, de tentar barganhar. Olha, eu vou dar um dízimo maior para ter um retorno maior, eu vou a todos os cultos para ganhar a salvação, eu vou entender que eu sou predestinado para ser salvo. Não, o humilde de espírito, ele já compreendeu que salvação não é mérito, salvação não é algo que possa ser comprado, negociado, barganhado, mas é uma dádiva que nós recebemos, e todo aquele que tem o quebrantamento do Espírito, o quebrantamento no seu coração e na sua vida, ele recebe essa graça de ser uma pessoa humilde em espírito. Não é alguém arrogante, mas é alguém humilde. Ele sabe que tudo o que ele tem provém do Senhor. Ele sabe que a sua família, os seus bens materiais, o conhecimento adquirido, tudo isso provém do Senhor. E nele não existe nada que o Senhor, nada nele que ele possa comprar do Senhor. Ele simplesmente recebe, é uma graça, uma dádiva que ele recebe, e isso traz quebrantamento ao seu coração e ao seu espírito. A outra característica que o Senhor coloca daqueles que são bem-aventurados é o choro. Bem-aventurados os que choram, aqueles que se compadecem do sofrimento alheio, da miséria da humanidade, da forma como o mundo tem caminhado, aqueles que choram porque veem pessoas cheias de dons e jogando fora as oportunidades que o Senhor abre para eles. Estes choram porque veem pessoas jogando as suas vidas fora, jogando seus casamentos no lixo, quebrando relacionamentos que não deveriam ser quebrados.
Isso traz sofrimento e dor ao coração daqueles que são bem-aventurados e que caminham para o reino dos céus. Essa caminhada é muito importante, porque no caminho nós vamos vendo pessoas, como o próprio Jesus viu, pessoas ignorantes quanto às coisas do reino, pessoas sofridas quanto às situações da vida, pessoas decepcionadas com outras pessoas, com circunstâncias, pessoas decepcionadas com o sistema, pessoas decepcionadas com o sistema de saúde, pessoas que muitas vezes estão decepcionadas com o gênero humano, com a forma como o ser humano tem tratado o outro, levando muitas vezes seres humanos ao sofrimento para que possam satisfazer as suas próprias necessidades. Isso traz dor ao coração dos discípulos, traz dor ao coração daqueles que caminham para o reino, e para que isso, e quando essa dor já não cabe mais no peito, ela transborda na forma de lágrimas. Outra característica que o Senhor coloca são os mansos. Jesus era manso, e ele nos diz que bem-aventurados são os mansos. O interessante é que quando nós observamos a palavra grega usada aqui, nós temos um comentarista chamado André Shurak, que ele traz uma história para nós para exemplificar o que é ser manso, como se tornar manso, né? Ele traz o exemplo de um cavalo, como eles faziam para domar os cavalos no mundo antigo, na Roma antiga. Quando eles colocavam a sela num cavalo que ainda não tinha sido domado, esse cavalo enchia os pulmões. E aí a sela era colocada, apertava-se a sela e o cavaleiro subia. Quando ele subia, o cavalo soltava o ar. A barriga murchava e a sela caía com o cavaleiro, porque aquele cavalo ainda não tinha sido domado. E como que eles faziam para domar os cavalos ali? Colocava-se a sela no cavalo. Então eles davam um chute na boca do estômago do cavalo. E nesse momento que o cavalo soltava todo o ar, eles puxavam a fivela. Afivelavam bem aquela sela, e aí sim o cavaleiro subia e o cavalo não tinha como derrubá-lo. Muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Orgulho, vaidade, arrogância, autossuficiência, e nós precisamos muitas vezes tomar algumas pancadas na vida para entender que nós precisamos nos submeter às autoridades, principalmente à autoridade de Deus. Assim, o próprio Jesus, ele precisava aprender o que era sofrer. Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Nós, todos os dias, somos aperfeiçoados por meio das lutas e das dificuldades que sofremos, e precisamos entender que a mansidão, ela faz parte da característica das pessoas que estão caminhando para o reino de Deus. A outra característica que ele coloca, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque a nossa justiça, ela está totalmente comprometida pelo pecado. Nós não temos condições de julgar realmente com justiça, porque nós estaremos sempre pendendo para um lado, ou para o lado de um, ou para o lado de outro, ou para o nosso próprio lado, porque nós é que somos muitas vezes a base da justiça. O que nós entendemos como certo é o que nós vamos usar como um parâmetro, e nem sempre o que é certo para nós como parâmetro realmente seria algo justo para ser julgado. A justiça de Deus, pelo contrário, ela é plena, ela é perfeita. Ela não pende nem para a direita nem para a esquerda. Deus, ele não pode ser corrompido como ser humano. Então nós, que vivemos neste mundo, nós ansiamos, nós temos fome, temos sede de justiça, mas da justiça perfeita, da justiça plena, da justiça completa, que só pode vir do Senhor. Porque muitas situações que se apresentam diante de nós, a nossa tendência é de agir com mais violência, produzindo mais sofrimento. E não conseguimos analisar por completo a circunstância, não conseguimos avaliar a motivação de cada pessoa naquilo que foi feito. E isso traz
muitos e muitos problemas para as nossas vidas. Quando pensamos nessa questão de justiça, fome e sede de justiça, né? Por que eu estou dizendo essas questões, trazendo para nós essa reflexão, como, por exemplo, fome e sede de justiça? O que seria justo nós fazermos diante desta situação que se apresentou nos últimos dias, de uma menina que foi violentada por 4 anos, dos 6 aos 10 anos, pelo seu próprio tio, e terminou grávida? É difícil quando pensamos num mundo desta forma, onde um monstro deixa para a sociedade uma responsabilidade tão grande. Ele coloca para a sociedade, para as pessoas resolverem um problema que ele criou, e torna a sociedade assassina, porque nós temos que matar alguém. Nós matamos a criança, como foi feita inclusive uma análise muito boa do pastor Neil Barreto, que nós matamos as 2 crianças. Nós matamos uma fisicamente, com um aborto, e matamos a outra psicologicamente, emocionalmente, porque ela vai levar feridas para o resto da sua vida. E o que fazer com esse monstro, né? O que fazer com esse monstro que nos conduz e nos transforma muitas vezes em assassinos, porque a atitude dele desperta o pior que existe em nós. Porque na nossa justiça nós queríamos também matá-lo, fazer com que ele sofresse, puni-lo de alguma forma. Isso nos torna monstros também, porque essa resposta não é justiça, isso é vingança, isto é ira. Somente Deus pode realmente julgar imparcialmente, porque Ele sonda a mente e coração. Somente o Senhor tem essa capacidade. E quando nós nos colocamos no trono do Senhor para julgar estas questões, o que é certo, o que é errado, a nossa justiça, ela jamais vai chegar perto ou próximo da justiça de Deus. Por isso, bem-aventurados somos nós que temos fome dessa justiça divina, de que o Senhor no tempo devido há de julgar vivos e mortos, há de julgar todos aqueles por o que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Outra questão são os bem-aventurados, são também os misericordiosos, aqueles que estendem a misericórdia, que não permitem que o julgamento da nossa justiça falha chegue até o próximo, mas eles estendem o acolhimento, eles estendem a misericórdia, eles abrem um espaço, assim como a figura de um útero para acolher o sofrimento alheio, né? Acolher de repente esta criança que foi ferida pela vida, pela humanidade, para dar um espaço para que ela possa crescer, se desenvolver e se fortalecer emocional, física e espiritualmente. O misericordioso é aquele que ama o outro sem julgamento, sem condenação. O misericordioso é aquele que estende o perdão, é aquele que acolhe sem julgamento. Bem-aventurados são os limpos de coração, e o nosso coração, ele só pode ser limpo pela palavra de Deus. É o contato diário, constante com a palavra de Deus, com os momentos de oração que vão trazer limpeza ao nosso coração, à nossa mente, que vai nos dar clareza para enxergar as coisas a partir da ótica divina, olhando as circunstâncias e as pessoas a partir dos olhos de Deus. Nosso coração ele está sujo e contaminado pelo pecado, e tudo de mal e que acontece no mundo hoje e tem acontecido é consequência dos acontecimentos de Gênesis capítulo 3, da queda, do pecado habitando em nós, habitando a natureza humana e nos levando a fazer sempre coisas ruins, a machucar o outro para satisfazer as nossas vontades, a ferir o outro para, de alguma forma, ganhar algum crédito ou alguma regalia com isso. Por isso nós precisamos realmente estar limpando o nosso coração constantemente pela palavra do Senhor, porque ela vai limpar a nossa mente, ela vai limpar o nosso coração e vai nos fazer gerar vida.
Bem-aventurados os pacificadores. Jesus era um pacificador. Jesus era um homem de paz, um homem de tranquilidade. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ser aqueles que têm sempre uma palavra de paz, de acolhimento, uma palavra que traz tranquilidade aos corações, que traz tranquilidade às almas, que direciona e organiza os pensamentos nos momentos de dificuldade, de caos, de balbúrdia. Nós precisamos ser pacificadores. São características de Jesus, são características dos cidadãos do reino. Por isso esse Sermão do Monte, conhecido essa passagem é conhecida como Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Jesus vai nos dando orientações de como nós precisamos andar contra a cultura na qual nós vivemos. Já falava John Stott, ele inclusive tem um livro chamado Contra a Cultura Cristã, que é exatamente a explicação, o direcionamento sobre o Sermão do Monte, como nós observamos e aprendemos com Jesus a viver uma vida, a ser gente diferente neste mundo. Jesus vem nos ensinar a ser realmente um ser humano, a ser alguém que se submete à vontade de Deus, que caminha de acordo com a vontade de Deus e que, muito, muito importante, não está apegado ao mundo. Nós caminhamos num mundo em que jaz no maligno, porém a oração de Jesus foi o quê? Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E é isso que nós precisamos estar atento. Porque se o maligno tomar conta do nosso coração e da nossa mente, as nossas atitudes irão gerar morte. Morte de outras pessoas e a nossa própria morte, espiritual, emocional e psicologicamente. Precisamos observar uma coisa extremamente importante nesse texto. O próprio Gandhi já dizia que se porventura nós perdêssemos toda a Escritura, mas mantivéssemos o Sermão do Monte, nada teria se perdido, porque o Sermão do Monte é a orientação de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que são bem-aventurados. E eu quero voltar na bem-aventurança ou no bem-aventurado, como nós lemos na palavra, porque quando Jesus ele pregou aos seus discípulos, ele falou não em grego, que seria o Macarios, como nós temos a tradução, sendo felizes ou bem-aventurados ou abençoados, mas ele falou em hebraico, usando a palavra ashrei. A palavra ashrei quer dizer aquele que está no caminho ou aquele que está caminhando. Ou seja, quando observamos este texto, o que a gente consegue entender? Que, na realidade, o mais importante não são essas características que nós falamos, né? O bem-aventurado, a bem-aventurança é essa caminhada rumo ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, na realidade, o bem-aventurado é aquele que toma posse de uma promessa que é feita. Por quê? Quando nós observamos o texto, ele fala que bem-aventurado é humilde de espírito. Não porque simplesmente ele é humilde de espírito, mas porque dele é o reino dos céus. Ou seja, não vai ser. Você é humilde de espírito, o reino dos céus não vai ser seu, ele já é. Porque o reino dos céus, ele habita em nós e é também para onde nós vamos. As pessoas que estão caminhando para o reino dos céus, os bem-aventurados, esses que estão no caminho, que são chamados de peregrinos, eles têm o reino dos céus. E à medida que nós temos o reino dos céus habitando em nós e também no lugar para onde nós vamos, nós vamos desfrutar de paz, alegria e justiça no Espírito. E por que no Espírito? Porque estas características elas não são possíveis ser desenvolvidas por nós sem a presença do Espírito. Eu não tenho como ser humilde de espírito, não tenho como ser alguém que chora pelo sofrimento alheio, alguém manso, alguém que tem fome e sede de justiça, alguém misericordioso, limpo de coração e pacificador, se o Espírito Santo do Senhor não me ajudar.
se esse Espírito não habitar em mim, se ele não habitar de forma realmente produtiva, porque ele habita em mim e começa a produzir dentro de mim um crescimento. E à medida que o Espírito Santo ele vai tomando todas as partes da minha vida, do meu coração, da minha mente, ele vai produzindo frutos. Paz, paciência, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos vão sendo produzidos pelo Espírito e vão me dando condições de realmente alcançar essas características, que são características cristãs, porém produzidas em nós através e por meio do Espírito. Então, quando ele diz que aqueles que estão caminhando para o reino, estes são felizes porque eles herdarão o reino, eles já têm o reino. Ele diz que aqueles que estão caminhando, eles também vão ser consolados. Por quê? Porque aquele que chora pelo sofrimento alheio, ele precisa ser consolado. E a palavra do Senhor em Apocalipse diz que todas as nossas lágrimas são recolhidas pelo Senhor, nenhuma delas se perdem. Então, o bem-aventurado é aquele que herda o reino, o bem-aventurado é aquele que é consolado, o bem-aventurado é aquele que vai herdar a terra transformada por Jesus, a terra que não vai haver morte, não vai haver aborto, não vai haver suicídios, onde não haverão mortes, onde não haverão traições, adultérios, mentiras, vícios, alcoolismo e tantas outras coisas ruins que nós enfrentamos hoje, porque nós herdaremos uma terra totalmente transformada. Os bem-aventurados são aqueles que serão fartos, não terão necessidade de alimento ou de comida, aqueles que serão fartos na justiça, porque estarão debaixo da justiça divina, estarão desfrutando da justiça divina. Os bem-aventurados são aqueles que vão desfrutar e já desfrutam hoje, inclusive, das misericórdias do Senhor, porque elas se renovam nas nossas vidas dia após dia e por isso nós somos bem-aventurados. Os bem-aventurados, amados, olha o que o verso 8 e 9 diz. Os bem-aventurados, por que nós somos bem-aventurados? Por que somos felizes? Porque nós vamos ver Deus face a face. E mais, o verso 9 diz que nós seremos chamados de filhos de Deus. Então, quando nós vivemos neste mundo, enfrentamos muitas dificuldades e precisamos desenvolver características que não são próprias da humanidade, não são próprias nossas, mas características que o Espírito Santo do Senhor vai desenvolvendo em cada um de nós. E à medida que nós entendemos que a felicidade ela não é encontrada neste mundo, ela é encontrada no reino de Deus. A felicidade, a alegria plena, para sermos realmente bem-aventurados, nós estamos caminhando. E à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai nos transformando e restaurando em nós a imagem e a semelhança de Jesus, para que realmente nós possamos ser cidadãos do reino. E desta forma, quando Jesus ele ensina aos seus discípulos sobre as bem-aventuranças, a forma como nós realmente somos felizes, aonde está a nossa felicidade, Jesus está dizendo que a felicidade ou a bem-aventurança, ela não está nas condições daquele que é humilde de coração, que chora, que é manso ou qualquer outra. A felicidade não se encontra na condição, mas sim na promessa de que lhes é feita, na promessa do reino de Deus, no estabelecimento do reino. E este reino não é apenas para onde nós vamos, mas também já é algo que cresce dentro de nós. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo, esse mesmo Espírito que habita as nossas vidas e faz transformações na nossa forma de pensar, de falar, de agir, de sentir, e nós podemos ver o outro. E quando paro para pensar sobre essas bem-aventuranças, sobre essas características, sobre essa real alegria e felicidade, essa plena felicidade que será encontrada no reino,
e que eu já posso começar a desfrutar agora. Eu me apego muito a essa questão de que eu vou ver o Senhor, eu verei Deus face a face e eu serei chamado filho de Deus. Nós podemos caminhar para o reino, nós como discípulos do Senhor, nós vamos caminhando para o reino dos céus. Não queira estar com a multidão, mas queira ser um discípulo de Jesus. Lembre-se, Jesus não fala com multidão, Jesus fala com discípulos. E se nós somos discípulos, o Senhor hoje está falando aos nossos corações. Não tome atitudes levados pela sua própria justiça. Não deixe que as circunstâncias ditem quem você é ou o que você tem que fazer, mas busque no Senhor o direcionamento. Para onde ir, o que fazer, como fazer, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado na sua e na minha vida. E é esse o chamado do Senhor para nós nesta manhã de domingo. Eu gostaria de convidar você neste momento a orar comigo, a colocar o seu coração. Eu não sei como você está, como se encontra o seu coração nessa manhã, mas o que eu sei é que quando o meu coração se apertou diante das fatalidades, das atrocidades que tenho ouvido e visto nas últimas semanas, eu me voltei para o Senhor, eu me voltei para a palavra e fui ouvir o Senhor dizendo para mim: tira os olhos das circunstâncias e olhe para mim. Deixe que eu estou no controle de todas as coisas, eu não perdi o controle. Tudo está debaixo da minha poderosa mão e no momento certo eu hei de julgar vivos e mortos, céus, terras e todos os seres humanos, pelo que fizeram, pelo que não fizeram, pelo que disseram e não disseram, e por todas as suas atitudes. Por isso eu te convido a orar comigo neste momento, a levar o teu coração na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, santo é o teu nome, e o meu coração, Senhor, eu coloco na presença do Senhor agora, juntamente com essas pessoas que estão me acompanhando, clamando ao Senhor por misericórdia, Pai. Misericórdia se em muitos momentos eu tirei os olhos do reino de Deus e coloquei os olhos nos acontecimentos do mundo. Perdão, Senhor, que o meu coração se converta novamente, que haja arrependimento da nossa parte, como discípulos do Senhor, ó Deus, se temos andado demais com a multidão, ó Pai. Nos afasta da multidão para que possamos ouvi-lo na intimidade, que possamos discernir a Tua palavra, a Tua voz no meio da multidão. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, fale ao mais profundo dos corações, porque diante dos Teus olhos nós não temos o que está mais profundo no nosso coração. Seja o orgulho, seja a vaidade, seja uma arrogância, seja a justiça própria. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa se muitas vezes queremos ser autossuficientes. Transforma-nos conforme o Teu querer, a Tua palavra, transforma-nos conforme o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a viver essa contracultura cristã, caminhando de acordo com Jesus, que o Senhor Jesus seja o nosso guia, que o Senhor nos conduza em meio a tanto caos e escuridão. Pai, que o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançar cada família que nos ouve nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa tirar a venda dos olhos que o inimigo colocou, ó Deus, em tantas pessoas. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos conduza a uma vida de transformação, de arrependimento e nos volte realmente para as coisas que são importantes, ó Deus. Nos volte, Senhor, realmente para entender que a bem-aventurança ela se encontra no reino e não no mundo. Que a bem-aventurança ela não está nas condições ou nas características, mas está na promessa do Senhor para nós. Deus, que em nome de Jesus o nosso coração, muitas vezes enganoso, ele possa se render ao Senhor, à sua majestade, ao seu ensino e à sua autoridade, para que nós possamos, ó Deus, assim como o Senhor Jesus,
à medida que nós estejamos andando, nós possamos espalhar o reino por onde quer que nós passarmos e que as pessoas possam ver Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Para a glória do Teu santo nome, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja em mais esta semana, que Ele faça resplandecer sobre você a face dEle e que Ele estenda a sua graça e a sua misericórdia para que você e eu, para que nós não venhamos a agir fora dos caminhos do Senhor, para que nós possamos realmente ter firmeza para andar contra a cultura deste mundo, manifestando a cultura cristã. Que Deus nos abençoe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz e teu amor, Teus olhos sobre mim. sei as vozes. Posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu
eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Do teu favor